Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa rubrica Vamos Conversar. Como é habitual, tenho comigo a Carolina e hoje vamos falar sobre o bullying infantil, que é um tema tão importante, e especialmente nestes meses agora de regresso às aulas, e que também vai ser assinalado neste mês de outubro. Carolina, eu começava por te perguntar de onde é que parte o bullying infantil? Ok, olá Joana. Bom dia, boa tarde, boa noite, isto sempre depende. Bom, olha, dizer-te que esta é uma questão que quase que me emociona aqui quando falamos sobre isto, porque de facto, quando abordamos este tema, temos a capacidade, sem dúvida, de conseguir corrigir aqui um problema também muitas vezes. Portanto, de onde é que começa? Eu diria em casa. Eu digo sempre muitas vezes esta frase: o bullying começa em casa, muito embora alguns pais ficam, causa aqui alguma polémica e aqui algum murro no estômago, não é? Espera aí, em casa? Como assim? Mas de facto, sem dúvida que toda esta minha experiência e conhecimento me tem trazido a esta resposta. E portanto que o bullying não começa lá fora, nas escolas, nos professores, também, ok? Mas isso é muitas vezes continuação daquilo que acontece em casa, ou seja, daquilo que são as autoestimas das crianças, aquilo que são também muitas vezes os nomes, os próprios rótulos que os pais colocam nas crianças, que fazem com que a própria autoestima da criança seja destruída, não é? E leva aqui com um grande com umas grandes chapadonas e faz com que depois, obviamente, elas depois na escola acabem por viver esses rótulos também. E agora que disseste isso, então, e que disseste que o bullying lá está a parte de casa, o que é que os pais podem fazer para evitar esta situação? E o que é fazer bullying em casa? Acho que começava antes por aí e depois. Boa, boa, que sim, parece-me super bem e faz-me imenso sentido. O que é que nós, hoje em dia, não é? Tanto se fala do bullying, nós realmente agora demos um nome ao maltratamento, não é? À falta de cuidado. Ou tratarmos o outro mal, ou estarmos sempre a evidenciar os defeitos que ele tem, as fragilidades que ele tem, é quase como se soubéssemos que está ali uma ferida e fôssemos sempre tocar naquela ferida, porque já sabemos que de alguma forma ataca, não é? De alguma forma faz doer. Então, muitas vezes em casa, nós ainda não percepcionamos muito bem, na minha perspectiva, o amor como deve ser. E é isso que eu procuro trabalhar nas minhas famílias, para que as famílias possam efetivamente viver em amor e não viverem em dor. Isto porquê? Porque a tendência dos pais, mesmo com os castigos, é utilizar sempre um foco de onde é que eu posso magoar. Por isso é que nós muitas vezes colocamos o castigo de não vês televisão durante uma semana. O que é que nós queremos? Que a criança sinta a dor, porque nós Não, sabemos exato. que a criança vai adorar. Portanto, nós estamos no fundo, vamos fazê-lo sofrer um bocadinho. E adora, a criança adora gelados e agora vais passar o verão todo sem comer gelados e vais à praia e não comes a bola de Berlim. Ou então, esta é muito típica também, por exemplo, a festa de anos, não é? A criança vai fazer anos, adora a festa de anos, vai querer uma festa de anos, está emocionada, entusiasmada com aquilo, então nós vamos lhe tirar aquilo que ela gosta, precisamente para fazer doer e para que no fundo, e a nossa intenção é boa, a nossa intenção é fazermos com que a criança faça uma escolha certa e parte de se portar mal ou parte de fazer aquilo que está a fazer. E já sabemos, já vimos, e muitos de nós já pusemos em prática, já testámos e já percebemos que não resulta. Então, muitas vezes, o que nós fazemos também em relação ao bullying, ao maltratamento, é exatamente isto. Nós magoamos os miúdos com a intenção, muitas vezes, de fazer com que eles não sejam assim. Um exemplo muito prático, Joana, que aconteceu comigo. Eu nunca vivi com o meu pai, tinha uma má convivência com ele, do pouco que existia, e, portanto, eu não tinha propriamente bons pensamentos em relação ao Ok. meu pai. A minha mãe também não. Então o que acontecia era que a minha mãe via em mim um padrão muito parecido com o meu pai, como em muitos de vocês, que é o amuo. Portanto, eu era uma criança que amuava muito e uma jovem que amuava muito. Então eu ficava chateada e ficava ali durante horas e ficava durante dias, enfim. Então a minha mãe, reconhecendo este padrão do meu pai e ela não gostando e queria que eu mudasse, o que é que ela fazia comigo? Ela dizia assim: pareces mesmo o teu pai. Ok? Então, a intenção dela era boa, a intenção dela era que eu fizesse este raciocínio. Eu não gosto do meu pai, logo eu não quero ser como ele, logo eu não vou ser como ele, logo eu não vou amar. Esta era a intenção boa da minha mãe, inconscientemente. O que é que fazia comigo? Pisava-me, não é? Então eu sentia-me igual a uma pessoa que eu não gostava. E isso fazia com que a minha autoestima ficasse
em baixo, não é? Em baixo de forma. E então isso fazia com que eu não amoasse. Não, isto só fazia com que eu me sentisse mais triste e pior comigo mesma, porque afinal eu era igual, eu sentia-me igual a uma pessoa com quem eu não me identificava e com quem eu não queria ser parecida, mas já estava a ser. Então é muito interessante nós analisarmos tudo isto e percebermos que, de facto, quando nós fazemos a importância de pensarmos sobre aquilo que nós dizemos e sobre o peso e o poder que as palavras têm, de facto, em cima dos nossos filhos. E a importância de percebermos que quando nós dizemos ao nosso filho, tu és mesmo teimoso, ou tu és mesmo uma peste, ou tu és mesmo terrível, aquilo que vai acontecer é que, fundamentalmente, o nosso filho vai olhar para aquela nossa expressão, perceber que nós realmente achamos aquilo sobre ele. Quando ele acha que realmente os pais dizem aquilo sobre ele, é porque é verdade. Pois. E as crianças acabam por aceitar como verdade aquilo que está a ser dito. As crianças aceitam como verdade aquilo que os pais acham delas e não vão questionar, portanto, não vão fazer o raciocínio que os pais pensam que eles vão fazer, que é: o meu pai está-me a chamar peste, peste não é bom, eu então não quero ser peste, logo eu vou fazer o contrário. O que eles vão pensar é: o meu pai chama-me uma peste, chama-me terrível, logo eu sou terrível, logo eu vou fazer coisas terríveis. Ok, e há uma ligação então entre o bullying em casa, este bullying, pronto, que os pais acredito que não encarem dessa forma, que não saibam que estão a fazer bullying, e depois o bullying nas escolas, ou seja, há uma ligação? Há uma ligação direta, porque a criança que vem enfraquecida de casa, a ouvir constantemente que é uma peste, que é terrível, que é mal educado, que não sabe fazer nada com jeito, que só faz asneiras, o que é que ele vai fazer na escola? Exatamente a mesma coisa, ok? O padrão é igual, porque no fundo é aquilo que faz parte da sua identidade, é só fazer asneiras. Então é uma criança que faz asneiras em casa, como faz asneiras na escola. É quem ele é, não há hipótese. Então ele vá para onde vá, seja a festa de um colega, do melhor amigo, seja a própria festa dele, em que ele está entusiasmado e a amar e a gostar muito, ele vai fazer asneiras constantemente, porque ele assimilou para a sua própria identidade aquela postura e no fundo, aquela identidade vai fazer refletir uma série de comportamentos que ele tem que ter para justificar ele ser uma peste ou ele ser terrível. Então o que acontece é que depois lá fora ele também é. Então o rótulo sai de casa para passar a estar na escola também. Ele é uma peste. Muitas vezes esses pais, e de forma inconsciente, aquilo que eles fazem é, quando vão falar com a professora, dizer: professora, ele vai dar trabalho, ok? Porque ele realmente é muito reguila, porque ele realmente é muito mexido, porque ele é muito agitado e, portanto, boa sorte. Não vai ser fácil, ok? Então, nós já estamos a transportar este rótulo, esta nossa forma de pensar o nosso filho, as fragilidades do nosso filho, nós vamos já pôr na professora. Ora, a professora, que não o conhece de lado nenhum, já está a criar um preconceito sobre aquela criança. E, obviamente, depois, assim que ele faz uma asneira, já a professora diz: ui, 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 já estou mesmo a ver os teus pais bem me avisaram. E isto começa a circular. A partir do momento que a própria professora verbaliza: lá estás tu a fazer asneiras, as outras crianças veem que ele só faz asneiras, e então tu és o asneirento, tu és o que fazes porcaria, tu não prestas para nada, tu só fazes asneiras, tu és burro, não sabes ler, tu és isto. Ok? Então isto começa aqui a gerar em massa, porque depois já não é, portanto, reparem que veio de casa, depois de casa sai para aquilo que é a professora verbaliza para os alunos já está em massa, a escola toda já ouve falar do Francisco, que é a criança peste, que só faz asneiras, que é mal educado, que não obedece a ninguém, e que quem diz Joana, esta parte da peste, diz a parte da vergonha. É a criança que tem vergonha, a criança que não fala. E então, entretanto, eles dizem já aos alunos: sabem que esta fulana que ela é envergonhada. Ok, ela é envergonhada, então é uma criança que já está em casa metida na concha. Normalmente estas crianças envergonhadas em casa não estão metidas na concha, mas depois quando estão com os outros são envergonhados, e o que acontece é que os pais começam a dizer: eles têm vergonha, eles têm vergonha, eles têm vergonha. Então o que acontece é que depois os amigos já dizem: ela é muito envergonhada, na escola já dizem: ela é muito envergonhada, e então a criança começa a enfiar-se na sua própria concha e começa a ficar cada vez mais em modo invisível, mais pequenino, imaginar todos os outros enormes, e lá está. Isto é, sem dúvida,
tem a ver com aquilo que foi, com o trabalho que foi construído em casa e que agora faz da criança ela ser quem ela é. Que no fundo não é quem ela é, mas foi aquilo que ela acreditou que é, Que por era. aquilo que lhe Pois. foi dito. E como é que os pais podem evitar então essa situação? Ou seja, o que é que eles, nesses castigos e nessas coisas que é tão habitual e já é quase um Sim. padrão, o que é que eles podem fazer em vez de fazerem isso? Certo, muito bem. Ó Joana, a primeira coisa é cada vez mais ter conhecimento, ter este tipo de conhecimento, ter conhecimento que primeiro as palavras deles têm imenso poder, mal eles sabem que têm poder. Depois, e às vezes nós não estamos conscientes disto, muitas vezes termos consciência daquilo que nós estamos a repetir, aquilo que nós estamos a dizer dos nossos próprios pais. O simples facto de dizer ele é como o pai, isto pode ser já maltratamento. Porquê? Porque normalmente também quando diz ele sabe mesmo ao pai, é porquê? Porque o pai também não dormia e ele também não dorme, porque o pai também era um reguilo e ele também é, porque o pai também era esquisito para comer e ele também é. Então, quando as crianças ouvem que são cópias do pai ou da mãe, as crianças passam a ser elas próprias. Ou seja, não elas próprias, mas passam a ser o pai ou a mãe, ok? Então, ainda no outro dia, numa consulta aqui, uma senhora, não é? Veio-me dizer, eu sou a minha mãe. Ela verbalizou precisamente esta frase. E eu disse, ora aí está. Porque é que as coisas não estão a correr bem? Porque tu não estás a viver a tua vida, tu estás a viver a vida da tua mãe. Tu estás a viver o reflexo, o espelho da vida da tua mãe. E é importante tu descolares o espelho dela. Porque se continuas a fazer esse trabalho de realmente espelhares para a tua vida, já em adulta, a vida da tua mãe, então justifica-se porque é que as tuas crenças são as que são, o que tu dizes, o que tu fazes com a tua vida e como é que está o teu casamento e como é que está a tua vida em família. Porque é exatamente igual à da tua mãe. Então, é importante fazermos este trabalho de consciência também, e é sempre um trabalho que nos consciencializa a falar e a dizer refletidamente. Ou seja, tu és mesmo uma peste. Opa, era lá, eu ouvi isto toda a minha infância. És mesmo gorda. Vais ficar gorda. Epá, eu sou gorda porque eu ouvi toda a minha infância a minha mãe chamar-me isto. Para. Ela não é gorda. Ou o contrário, Então, não é? Às vezes desenvolvem questões alimentares por causa disso, porque ouviram isso e não, exatamente. como não o querem ser. Exatamente. E isso depois faz o quê também? Bullying. Porque se tu desenvolves algum transtorno, porque a tua confiança não está e tu estás em fuga, não é? A tua personalidade, aquilo que tu não queres ser, estás com vergonha do que a tua mãe é, ou do que tu foste, ou do que tu já foste, o que é que acontece depois na escola? Tu estás fragilizada. E os outros colegas vão perceber a tua fragilidade. E quando percebem a fragilidade, vão tocar na tua ferida. E vão dizer, porque tu és gorda, porque tu estás sempre a fazer isto, ou porque tu vomitas depois de comer, porque tu não... Estás a ver? Então lá vem a cena da vergonha, e lá vem a cena do bullying. As pessoas, os miúdos ficam muito mais suscetíveis e vulneráveis a isto quando realmente eles têm e apresentam estas fragilidades. Okay? E isto é muito interessante percebermos o trabalho importantíssimo. Não é que a escola tenha a fazer no bullying, também, claro que sim. Ninguém se despede de papel nenhum, mas o que é que nós em casa podemos fazer no bullying? Então, continuando aqui esta lista, é importante então tomarmos consciência daquilo que repetimos e que nada tem a ver com os nossos filhos e que são só crenças passadas das nossas mães e dos nossos pais. Tipo, tu és um pisco para comer, tu és um pisco para comer, tu és um pisco para comer. Uma criança que ouve durante meses que é um pisco para comer, a criança vai ser um pisco para comer. A vida toda. Porque ela acredita efetivamente que é um pisco para comer. E quando ela falar, ela vai dizer, assume-se a sua identidade como eu sou um pisco para comer. Não é preciso pôr muito, porque eu sou um pisco para comer. Eu sou esquisita para comer. Então é importante, quando nós percebemos que o nosso filho é um pisco para comer, não permitir sequer que a avó venha falar da palavra pisco. Ok? Portanto, não deixar que a semente que nós não queremos, porque vai ser mais difícil para o nosso filho, ele ter isso. Ela é muito fraquinha. Ela é muito frágil. Ela é muito magrinha, qualquer vento a derruba. Ela é muito esquisita para comer. Ela é muito tímida. Ela é muito envergonhada. Ela é uma peste. Ela é um terror. Parem. Se não queremos que esse padrão se repita na nossa vida, na nossa família, no nosso próprio filho, porque isso vai gerar realmente um descontrole muito grande na vida dele, não digam, não repitam, mesmo que vocês estejam a ver que ele está assim, ok?
E uma coisa é nós aceitarmos que o nosso filho está neste momento a ser um pisco para comer, outra coisa é nós aceitarmos que ele é um pisco para comer. E as suas atitudes e as suas ações no momento não significam que sejam aquilo que ele é. Porque no fundo aquilo que ele é saudável. Ele é uma criança que come o suficiente, ele é uma criança que gosta de tudo, ou pelo menos que prova de tudo, e há coisas que ele não gosta naturalmente e está tudo certo. Ok? Então, é completamente diferente. E se o nosso filho tiver em algum momento da vida dele a ser uma peste, a ser um birrinhas, a ser o que for, ele conta connosco, os pais, para o ajudar a sair daquele estado, que é um estado temporário, não é aquele que ele é e vai ser a vida toda. Portanto, não identificar aquilo que o nosso filho está a fazer como eu sou, porque ele não é a atitude que ele está a ter naquele momento. E isto é extremamente importante para evitarmos comportamentos de bullying. E isto porquê, Joana? Porque assim não estamos a fragilizar. Exato. Então o que podemos dizer, e que é importante dizer, é: tu és incrível. Ainda ontem a minha filhota tinha um comportamento menos produtivo com a irmã, e eu dizia: filha, para, tu não és assim. Tu não és essa pessoa. Tu não és a pessoa que empurra os outros. Tu és a pessoa que pede com licença para passar. Estão a ver? Então, esta é uma forma, porque eu podia lhe dizer: tu és mesmo terrível, estás sempre a empurrar os outros. Não é? E ela não é má, ela não é terrível, ela não é peste. Ela é uma miúda incrível, ela é uma miúda super empática e é uma miúda super bem educada. Mas que tem momentos que não é essas coisas. Ou melhor, ela continua a ser, mas que ela não faz essas coisas dessa Exato. forma. Não é? Mas ela e é importante dizer: tu és bem educada, tu és empática, tu és mãe e tu sabes o que fazer, mas às vezes sabes o que fazer, mas não fazes, que é o que nós fazemos todos. Quem nunca mentiu? Eu já menti. Sim, Não faz de mim exatamente. uma mentirosa. A Carolina Valcorés não é mentirosa, não. Mas eu, em momentos da minha vida, já menti. Mas eu não sou mentirosa. Eu sei que eu não sou mentirosa, mas já menti. O que significa que eu sei que mentir é errado, eu sei que mentir não se deve fazer, mas houve uma altura na minha vida em que eu menti. A mesma coisa com uma criança. Quando ela mente, ela não é mentirosa. E é importante dizer: tu és mesmo mentirosa, não é mentirosa. Tu estás a mentir e tu sabes que mentir tem estas consequências. Portanto, e se tu não és mentirosa, não mintas repetidamente, porque isso não faz parte de ti. E é importante nós, de facto, em casa, fazermos com que eles assimilem o bom que eles têm, o bom que eles são e o que eles têm dentro deles, mas o bom que eles são internamente, para que eles depois, nas suas decisões diárias, possam agir consoante aquilo que eles são e não o contrário, não consoante aquilo que nós não queremos que eles sejam, mas estamos sempre a dizer que eles são. Exato. E esta é a grande mensagem, é que os nossos filhos vão ser aquilo que nós queremos que eles sejam. E fazemos isso através do reforço. E o reforço é o quê? Dizer aquilo que eles são. Portanto, nós podemos dizer que eles são incríveis, eles acreditam que são incríveis e por isso fazem coisas incríveis, ou podemos dizer que eles são os asneirentos e fazem asneiras e não param de fazer asneiras. E eles vão acreditar em nós. E é por isso que o poder das palavras é gigante. É mesmo gigante. E achas que o bullying deve ser um tema falado, ou seja, entre pais e filhos antes da escola? Portanto, porque o bullying é sempre aquele tema sensível que os miúdos normalmente não falam, principalmente os mais adolescentes, né? Não falam com os pais, falam com os amigos e depois não há aquela resolução do problema, porque não é? Os pais não sabem o que é que se está a passar, não sabem como atuar. Achas que deve ser algo que já tem de ser previamente falado? Portanto, os pais, antes do regresso às aulas, falam com os filhos: olha, vamos falar sobre bullying, é isto, isto e isto, podes falar comigo. O que é que eles podem fazer quando às vezes nem se apercebem destas situações? Ai, Joana, eu amo as tuas perguntas, porque são tão inteligentes e são tão importantes, a sério, é mesmo incrível. É mesmo incrível. Ó, Joana, tocaste aí num ponto tão fundamental que às tantas não se fala, e que é exatamente isto, que é: como é que os pais podem tratar o tema em casa? Nós temos aqui a Madalena de 9 anos, portanto, é um tema trabalhado em casa. O que é que está a acontecer atualmente? As escolas tendem a abafar os casos de bullying para não serem faladas e para que os alunos queiram ir para lá e para que os pais queiram pôr os alunos lá e blá, blá, blá. Ok? Isto é o que está a acontecer. Portanto, lá está. Nós, obviamente, o ideal é contarmos com as instituições, não é? Com quem poderá estar atento com isso, mas nós sabemos também. Aliás, há uns espaços incríveis na escola são os espaços de bullying. Ou seja, parece que são espaços que nunca têm auxiliares, porque são poucas auxiliares, e elas não podem ver tudo. E então, são normalmente os espaços escolhidos para praticar o bullying sem que ninguém veja.
ok? Portanto, é interessante, porque leva-nos a questionar assim, se há espaços de bullying, então tem que se acabar com esses espaços de bullying. Exato. Alguma coisa tem que ser feita para que não haja espaço para haver espaços para bullying, não é? Mas, anyway, as coisas estão assim. Vamos imaginar que há espaços de bullying e vamos imaginar que realmente há escolas que acabam por abafar essa informação e tentam internamente resolver o problema, sendo que o problema demora séculos a ser resolvido e muitas vezes os pais não sabem. O que é que está a acontecer também? Nós temos as pessoas as crianças neste caso, que praticam o bullying sobre outros, portanto, que são os agressores, fazemos assim, e temos as vítimas de bullying. Os dois lados sofrem de fraca autoestima. Ok? Os dois sofrem de fraca autoestima e isto é importante porque normalmente o que dá a ideia é que os que praticam, os atacantes, não é? Têm uma autoestima, são extremamente confiantes e não são. O que eles têm é, acabaram por interpretar aquilo que lhes foi dito pelos pais, de tu és o maior, tu és o big boss, tu és o líder, tu és o rei da casa e eles fazem disso como sendo os reis da casa, também da escola, da turma, e acabam por, muitas vezes, prejudicar então os outros, lá está, com a fragilidade. Eles, para serem os maiores, eles têm que abafar os outros. Também é um padrão vindo de casa. O que é que acontece aos outros também? São os tais que são conhecidos por serem envergonhados, por terem algum atraso no desenvolvimento, por terem mais dificuldades de aprendizagem, por terem também, por exemplo, características como serem muito magrinhos, ou muito gordos, lá está, a fragilidade alimentar que nós falámos há bocadinho do gordo, ou do pau de virar tripas, enfim, que já tem um ar muito frágil, muito fininho, muito magrinho. Então, o que é que acontece aqui? E respondendo aqui mais diretamente à tua questão, mas isto foi só para contextualizar o que acontece e como é que os pais, de facto, podem fazer este trabalho em casa. Primeiro, então, temos os que atacam, temos as vítimas, e há aqui um grupo espetacular, porque às vezes numa turma de 25, temos um que ataca, ou 2 ou 3, normalmente estão em grupo, mas pronto, que sejam 3 que atacam e vamos pôr um que é a vítima, ok? E eles caem em cima desta vítima. Há toda uma turma de 20 e poucas pessoas a olhar, a perceber, a reparar e que não são os que atacam, mas também não são os que sofrem de bullying, mas que ficam calados, ok? E estes, em todos eles, obviamente, e já demos aqui como prevenir, como corrigir e o que fazer, portanto, força mental nas crianças e dizer, empoderá-los. Mas aqui é importante trabalharmos estes 20 e tal alunos que podem salvar a vida dos outros. E o que é importante? Nós termos esta conversação em casa, esta conversa em casa. Não estar à espera que a escola se responsabilize por isto, mas nós em casa fazermos este trabalho, sentar à mesa e dizer, meu amor, vamos imaginar que tu sofres de bullying, ok? O que é que isto quer dizer? Começam-te a tratar mal, começam-te a xingar, começam-te a mandar bilhetinhos maldosos, começam a riscar os teus cadernos, a estragar as tuas coisas, a tentar manipular para que os outros não brinquem contigo. O que é que tu fazes nessa altura? Eu vou falar com a professora. Ok, muito bem. E se a professora disser assim, vai, mas é brincar, não ligues. O que é que tu vais fazer? Ok? Começar a colocar os filhotes nos pontos todos, como atacante, como vítima e depois também como aquela que fica a ver. Vamos imaginar que a Patrícia está sempre a tratar mal a Ana Paula. Ok? Ela trata mal, porque ela é assim magrinha, porque ela é isto, porque ela é aquilo. Ela trata, ou porque é brasileira, ou por ter um tom de pele diferente, trata mal. O que é que tu fazes? Eu não faço nada, fica a ver. Ok. Então vamos imaginar que eras tu que eras tratada mal. O que é que gostarias que os teus colegas fizessem? Eu gostava que eles me ajudassem a salvar, não é? Eu gostava que eles fossem lá, eu gostava que eles dissessem à professora, eu gostava que eles... Então vamos fazer a pergunta outra vez. Vamos imaginar que tu estás de fora a ver alguém ser maltratado. O que é que então tu podes fazer? Eu vou à professora. Se eu vir alguém ser maltratado, eu vou à professora. E se a professora te disser, não quer cá queixinhas, resolve o problema, o que é que tu podes fazer? Eu vou falar contigo, mãe. Boa solução. E o que é que a mãe pode fazer? Vai falar com a mãe da Ana Paula. E vai expor a situação. E vai à escola e vai ajudá-la. Então, se nós acharmos que a escola é que deve tratar de tudo, quando a escola tem milhares de problemas também para resolver, este é um problema, ou é uma questão, ou é um desafio que também é nosso. E nós precisamos de preparar os nossos miúdos para serem proativos, para terem ideias, para saberem no momento em que as coisas estão a acontecer, o que é que eles podem fazer, o que é que eles devem fazer. Nós cá em casa já fizemos.
Agora vêm crianças ucranianas para a tua escola, malta. Eles vêm com dificuldades de linguagem, eles vêm com dificuldades em integração, eles não têm amigos, eles não conhecem ninguém. O que é que tu podes fazer por eles? O que é que tu vais fazer quando eles chegarem à tua sala? Eu posso sentá-los na minha cadeira, eu posso lhes emprestar, eu posso. E nós dizemos, depois vamos dando ideias, para as ideias vamos acrescentando. Olha, se quiseres, ficas à vontade para ele vir cá um fim de semana se a mãe dele deixar e vem passar o fim de semana connosco em família, vem aprender mais português, nós podemos ajudá-lo a aprender a língua portuguesa, podes fazer videochamadas com eles e ajudá-los mais. Podemos emprestar roupa, dar roupa, podemos dar-lhe uma mochila, juntar-nos todos e comprar uma mochila para ele, porque ele não tem. Então nós próprios vamos envolvendo e contrariando a tendência de tratar mal, de gozar. E mais do que isto, às vezes, não é quem pratica e quem sofre do bullying, é quem fica a ver. Porque tão ladrão é quem vai roubar as uvas do que aquele que fica a ver. E nós temos demasiadas crianças a ficar a ver. E precisamos de colocar estas crianças num sistema de empatia, num sistema de amor pelo próximo, num sistema de proatividade, de quem vê e não cala, de quem não fica com medo e de quem expõe a situação e pode salvar as duas partes, quem ataca e quem pratica o bullying, porque as duas partes estão a precisar de ajuda. Exato. Não há cá maus e bons. Os dois são partes boas, mas que estão estragadas muito pelo trabalho que foi feito em casa, ou melhor, sim, pelo trabalho que foi feito em casa. Mas não foi feito e direcionado da melhor forma possível. Exato. Estás a ver, Joana? Sim, sim. E sentes que dá-se muito, obviamente que é normal dar-se mais foco à vítima, é normal, mas sentes que às vezes dá-se demasiado foco à vítima, então depois se esquece-se um bocado este lado do agressor e não há trabalho feito com o agressor e depois o agressor continua a ser um agressor, porque como não foi feito esse trabalho... Claro, é o que acontece nas prisões. As pessoas roubam, vão para a prisão, saem da prisão, vão roubar. Porque eles não sabem fazer melhor. Porque não lhes foi dado ferramentas para eles serem melhores. Porque eles são melhores. Aquilo que eles têm dentro é bom. Só que as oportunidades que eles tiveram, em termos familiares muitas vezes, que disseram tu és ladrão, és filho de ladrão, és ladrão, porque roubou uma vez e és ladrão. Portanto, isto foi feito, este bullying, foi feito este processo e aquele adulto agora na prisão acha que, de facto, efetivamente, está no ADN dele ser ladrão, porque o pai já era, porque a mãe já era, o avô já era. E não é. Só que ele acreditou ser porque ele nasceu naquele contexto. Então ele precisa de fazer esta construção e nós precisamos todos trabalhar nisto em relação aos miúdos. Porque quem pratica o bullying não é só para ir para uma escola de correção. Quem pratica o bullying precisa de mexer e trabalhar internamente. Os pais precisam de mexer internamente e dizer tu não és aquilo que nós pensávamos que tu eras. Ok? E tu és aquilo que tu quiseres ser. E se tu não quiseres ser esse mal que tu pintaste, esse monstro, essa peste, tu podes não ser. Aliás, tu não és. O que tu tens dentro de ti é bom. O coração é bom. Só que depois vais endurecendo, vais apodrecendo as camadas que tens por tudo o que te é dito. E as crianças passam a ser vítimas disto. E é isto que eu gostava que entendêssemos, é que não tem a ver com castigos, porque lá está. A criança que pratica o bullying é castigada. É-lhe retirado o telemóvel, é-lhe retirado, como começámos, é-lhe retirado a festa de anos, é-lhe retirado tudo. Para quê? Para o magoar, para fazer sofrer. Mas magoado já ele está, por isso é que ele praticou o bullying. Pois, exatamente. Porque uma criança saudável, uma criança estável emocionalmente, não tem necessidade de gozar com os outros, não tem necessidade de manipular os outros. Não tem necessidade de criticar os outros, não tem necessidade de fazer magoar os outros. Ele faz magoar porque ele está magoado, porque ele está dorido, porque ele está doente, podemos dizer assim. Ele não está saudável, logo ele está doente. Então, a importância de... É tão importante protegermos a vítima como é importante protegermos no sentido de cuidarmos, não é proteção a melhor palavra. É tão necessário cuidarmos da vítima e fortalecê-lo, empoderá-lo, como é necessário cuidarmos daquilo que é o agressor. Os dois estão em dor. Porque caso contrário, se eles estivessem em amor, eles estariam a brincar um recreio, porreiros, um empurrão aqui, um empurrão ali, enfim, não é? Isso faz parte, tem a ver com o facto de nós não nos autocontrolarmos tão bem como desejamos e quantas pessoas com 80 anos ainda não o conseguem fazer, quanto mais em crianças que estão a aprender essa gestão. Mas isto é necessário fazer este trabalho e não é afastar um e afastar o outro. É agregar. E como é que nós agregamos? Colocando-os em amor.
em recuperação das suas emoções, do seu coração puro e bom que eles têm. Porque todos temos. Eu acredito mesmo nisto e não acredito que há dos géneros mau. Tipo, eu sou filha de alguém que é muito mau, então eu vou ser má também. Exato. Agora, se eu crescer com ele no padrão do mau, a ouvir tu és tão má como o teu pai, eu vou ser má, eu não vou ser má, eu vou ser pior que o meu pai. Isso é outra conversa. Exato. Estás a ver? Ai, Joana, este Olha, tema é muito tão obrigada. importante, é tão bom estar aqui contigo e com todos a ouvir falar disto. Espero que esteja a fazer sentido em todos e que isto possa fazer uma mudança realmente enorme. Este assunto tem que ir às escolas, este assunto toda a gente tem que ouvir falar disto, porque é uma outra perspectiva do tema do bullying, não é? Sentes isso também, que é uma nova... Sim, é uma perspectiva um bocado desconfortável, penso eu, para os pais e para os pais, não é? ouvir um bocado este lado que acho que também é importante e não é tão falado, porque eu acho que também não é encarado dessa forma e nunca foi. Então acho que pode ser assim uma nova abordagem para olhar para o bullying e talvez, quem sabe, seja a solução. Era bom que fosse, não é? Eu é com essa convicção que eu passo esta informação e este conhecimento, porque sinto absolutamente que é exatamente isto. E depois é trabalhar os miúdos para tu seres muito bom, mas tu não és melhor nem pior do que ninguém. Mas também não te achas o melhor. Não acho que és melhor porque és mais forte, porque és robusto, porque tens os olhos azuis, porque tens uma cara bonita, porque não usas óculos e o outro usa óculos, usa aparelho e tem um corpo mais magrinho, ou porque é gordo, ou porque seja aquilo que for. Não te achas melhor do que ele. Tu és incrível, és espetacular, mas não és mais nem menos do que ninguém. Portanto, põe-te humilde, põe-te a ajudar quem precisa de ser ajudado, tu também precisas de ajuda, todos precisamos de ajuda, todos precisamos uns dos outros, seja lá da caixa de óculos, seja lá do gordo, seja lá do grande, do forte, do burro, ok? Porque nós nem todos lemos muito bem, certeza que o outro faz coisas que tu não fazes. Ok? Então, isto é extremamente importante. Nós fazermos ver aos nossos filhos que todos somos diferentes e que todos precisamos uns dos outros, e é exatamente nesta diferença que está a nossa fortaleza, não é a nossa fragilidade. E que está tudo certo. Se tens a orelha assim, ou se ficaste com o nariz assim, ou se os teus dentes são assados, ou se o teu olho é estrábico, ou se... está tudo bem, ok? Isso é o que é visível aos olhos, mas que não tem nada a ver e não te define enquanto pessoa. Isto é incrível. Não haveria estas conversas sobre bullying se nós fizéssemos o nosso trabalho em casa. Quer dizer, nós fazemos sempre trabalho, pode não ser tão... Exato, pode não ser tão positivo. Exatamente. E há formas de fazer isto, lá está, de encorajá-los e de fazer com que eles sejam mais fortes emocionalmente e encararem isto de uma outra forma. Agora, se queremos continuar na mesma coisa, não é? A não controlar aquilo que são as nossas palavras, a não pensar sobre elas, a repetir os padrões de antigamente, então estamos muito mais vulneráveis aos nossos filhos sofrerem de bullying e sermos chamados à escola porque o nosso filho tem que mudar de escola porque ali já não consegue. E isto é uma realidade de muitas crianças, infelizmente. Olha, muito obrigada, Carolina. Obrigada a nós. E vemos no próximo episódio. Claro, estamos aqui para isso. Obrigada a vocês, um coração assim muito bom para todos. Não há crianças pestes, há crianças lindas, maravilhosas, como há pessoas incríveis, só precisam de uma boa orientação dos pais para poderem ser, para tudo que está de bom, poder vir ao de cima sem sementes do mal. E que essas sementes do mal somos nós que as semeamos. Não pode! Beijinhos, Joana, obrigada, querida. Obrigada. Beijinho, obrigada.